olha, você trouxe esses açúcares, eu tô achando ótima a ideia de a gente visualizando, entendendo por que são mais saudáveis ou não. Então, vamos lá. Eu vou começar daqui, que é o da linha mais saudável para os menos saudáveis. Esse daqui é o açúcar mascavo. Ele é proveniente da fervura da garapa, por isso que ele tem essa cor um pouquinho mais escura. É o açúcar mais rico em vitaminas e minerais, então ele tem vitamina A, vitaminas do complexo B, zinco, magnésio, ferro. Então, para pacientes anêmicos, para pessoas anêmicas, a gente sempre pede para adoçar o suco de vitamina C com o açúcar mascavo para aumentar o teor de ferro, né? E aí acaba auxiliando nisso também. E o açúcar, assim, ele tem um índice glicêmico baixo, então para pacientes diabéticos ou para quem quer reduzir a ingestão de açúcar, ele é um dos mais indicados. Inclusive para culinária. Existem alguns pratos, por exemplo, pão de mel, brownies, esses preparos mais elaborados que pedem o açúcar mascavo. Ele tem um sabor mais acentuado, então não é para o paladar de todo mundo, mas é um dos mais saudáveis que a gente orienta. Ele tem um sabor da cana. Eu acho interessante que se você adoça o café com açúcar mascavo, muda totalmente o sabor do café. Realça o sabor da cana, né? Sim, porque ele é da fervura, ele vem da fervura da garapa, então ele tem esse sabor mais acentuado. Depois nós temos o açúcar de coco, que ele é da seiva da folha do coqueiro mesmo. É um açúcar super saudável, que também mantém todas as vitaminas e os minerais, mesmo do mascavo, ele tem a mesma praticamente composição. Mas a diferença é que o açúcar de coco ele tem a inulina, que é uma fibra. E aí o que acontece? A composição dessa fibra faz com que você tenha um teor de saciedade melhor e que o índice glicêmico se torne lá embaixo. Então o índice glicêmico do açúcar de coco é mais baixo do que do mascavo. E aí fica a pergunta para pacientes diabéticos ou que querem fazer essa... Estava aqui na ponta da língua. Eu oriento muito o açúcar de coco, troco muito o adoçante, né, pelo açúcar de coco, porque o adoçante, todos eles dão o mesmo disparo de insulina do que o açúcar normal, o refinado. E aí, quando nós trocamos pelo açúcar de coco, pela composição que ele tem de todas as vitaminas, minerais e da inulina, você tem um índice glicêmico baixo, então você não altera tanto a glicemia do paciente. É uma troca muito interessante. Fica muito mais saudável. Normal do que com os adoçantes. Sim. Artificiais. Ou até os naturais, né? Que nem o xilitol, o stevia, o eritritol. Mas eles também têm esse disparo de insulina. Então, a gente orienta o açúcar de coco. E é sempre um mito, assim. O paciente diabético fala, eu não posso usar açúcar em nada e troca pelo adoçante. E aí está o erro. 5% da composição alimentar pode conter o açúcar para o paciente diabético. Então, é uma questão de ajuste, né, nutricional. E aí, a gente fazer essa troca pelo açúcar de coco. Daí muita gente vai gostar, porque não fala assim, não aguento mais aquele gosto de adoçante, não aguento. Eu não ponho no café porque fica horrível, mas também não tomo café sem açúcar. Então, o pessoal fica naquela dicotomia, faço ou não faço? Exatamente. E aí fica, a grande questão a proporção é de 1 para 1, né? Então, a mesma colherinha de café que você usaria para o açúcar normal ou a quantidade de adoçante, você usa para o açúcar de coco. Só que ele adoça um pouquinho menos, então aí é uma questão de ajustar o paladar. Depois, nós temos o açúcar demerara e o orgânico. Eles são muito semelhantes, tanto em composição nutricional quanto no aspecto. Nenhum desses dois aqui passam pelo processo de refino e clarificação. Nem o mascavo, nem o de coco. O açúcar demerara e orgânico, ele passa por um processo de clarificação natural, que é pelo leite de cal. Então, é um processo mais natural, não tem aditivos químicos. Por isso que ele é considerado um açúcar saudável, mantém também todas as propriedades nutricionais do mascavo, só que ele tem essa coloração um pouquinho mais clara e ele adoça um pouquinho mais do que o mascavo. Nossa! Ele tem um sabor mais... ele tem um sabor mais será que acentua, mesmo retirando um pouco dessa coloração? É a clarificação, o processo de clarificação. Acaba deixando ele mais doce. Ele deixa ele mais doce, porque tira esse sabor acentuado da garapa, que a gente fala, né? Do mascavo. Olha, mas assim, nós temos várias pessoas que colocaram que usam o demerara. Sim. Até vou ler antes de você mudar de açúcar e antes de
finalizar com o Demerara, nós vamos ler alguns recadinhos, porque a gente está fazendo uma média. E claro que não vamos ter porcentagens, aqui não tem nada disso, mas a gente vai saber quem gosta de açúcar, né? A gente vai ver alguns recadinhos aqui e bora falar de quem... a Graça Almeida, boa tarde, Rita e Fernanda. Eu uso muito o açúcar refinado, pois sou boleira, mas no meu consumo diário gosto do cristal. Nós vamos falar do cristal também hoje? Vamos. Então é já que a gente chega no cristal. A Regina Bueno, minha amigona, Deus te abençoe, Rê. Dá um beijo na Nilza por mim, viu? Na Cláudia. Oi, meninas, aqui em casa usamos açúcar Demerara orgânico ou mascavo. Um abraço, tá certo? Parabéns. Parabéns? Sim. Oh, eu gosto de parabéns. Boa tarde, Rita. Eu utilizo o adoçante de estévia. Quem disse isso foi a Lucélia Maria de Freitas. Lucélia, é um adoçante natural, mas se você preferir o consumo de açúcar, porque geralmente as pessoas trocam o consumo de açúcar por adoçante por medo de aumento de peso, não só de diabetes, mas aumento de peso. Mas se você prefere o açúcar, troca pelo açúcar de coco, que tem um índice glicêmico menor. E ele é mais saudável. Então, se você conseguir fazer essa troca, eu acho que para o seu paladar acaba sendo mais gostoso. Bom, essa troca é boa. Você falou do xilitol. Ele entra nessa linha, se a pessoa realmente fizer a opção por adoçante, ele seria um dos indicados? Seria a primeira opção, Rita, eu daria como primeira opção. Até porque a proporção dele é de 1 para 1. O que é isso? Por exemplo, no bolo, que nem no caso da senhora da boleira, ela usa 1 xícara de açúcar refinado para receita de bolo. Se ela quiser trocar pelo xilitol, é a mesma xícara. E aí ela vai ter uma proporção de sabor muito semelhante. Os outros adoçantes, que nem o estévia, o eritritol, eles têm um sabor... O estévia é menos doce, então ela teria que usar uma quantidade muito maior. E o eritritol, que também é um adoçante natural, ele é mais doce. Então é praticamente metade do uso do xilitol, da proporção do xilitol. Então, e aí às vezes acaba passando um pouquinho mais, ou coloca um pouquinho menos. Então, em relação à proporção e sabor, eu acho que o xilitol é o menos agressivo. Além disso, o excesso de adoçante, ele provoca uma desbiose intestinal. E o que é isso? Uma produção excessiva de gases, pode provocar diarreia. Então, tem esses outros fatores do adoçante também. Então vamos trocar por açúcar de coco? Claro, muito mais saudável. Tô gostando mais, viu, gente? Mãe, presta atenção, mãe. A minha mãe, ela e a minha irmã têm diabetes, então a gente fica sempre buscando informações importantes. Eu tô amando que você tá aqui. Primeiro porque é uma delícia ter a Fernanda aqui, né, gente? E olha, tem muitas pessoas que colocaram aqui, a Elaine Uric, ela colocou assim, uso pouco açúcar, mas eu uso mais o mel. Eu gosto. Gosto bastante do mel, é 100% natural, tem todas as propriedades nutricionais dele, inclusive o própolis, que para a nossa imunidade é fantástico, principalmente nessa época de pandemia agora, né? Eu gosto muito, não proíbo. Realmente eu não proíbo o consumo de mel, E os não. diabéticos? Os diabéticos, e tem aquela mesma, a gente cai na mesma história dos 5% de consumo de açúcar no dia. Então, se ele tirar todo o açúcar da alimentação e incluir o mel, e tiver dentro desse cálculo, não tiver alteração de glicemia, não tem problema nenhum. Não tem problema. Não tem problema. Bom, agora vamos finalizar o Demerara, né? Que faltou falar alguma coisa do Demerara? Não, o Demerara a gente falou tudo. Ele mantém, eu falei, né, que ele mantém as propriedades nutricionais, e aí esse processo de clarificação dele é feito de uma forma natural, que é o leite de cal. Então, é um consumo saudável também, porém ele tem um índice glicêmico médio, que é um pouquinho acima do açúcar de coco, mas ele está incluído também na linha dos açúcares saudáveis. E agora? Agora a gente vai para o açúcar cristal. Ele é um açúcar que nem todo mundo utiliza, achando que ele é um pouco mais saudável do que o refinado. Mas, gente, ele é praticamente a mesma coisa. O que acontece? Para ele chegar nessa cor branquinha, ele passa pelo processo de refinamento. O que é esse processo? É quando você adiciona aditivos químicos para fazer o clareamento do açúcar. E um deles é o enxofre. E aí, ele perde
todas, na verdade, 90% das propriedades nutricionais, que são as vitaminas e minerais que tem no açúcar mascavo, são eliminadas nesse processo de clarificação. Mesmo no cristal? No cristal. Então, já começa a perda de nutrientes ali. O que sobra? Só a sacarose, só o açúcar mesmo. Entendeu? Então, ele é gostoso, ele adoça, mas em termos de nutrição, em termos de vitaminas e minerais, ele perde praticamente todas as propriedades. E depois nós vamos para o refinado, que é o açúcar cristal, que passa, além do processo de refinação e clareamento, ele passa pelo processo de branqueamento. O que é isso? É a quebra dos grãozinhos, por isso que ele fica refinado. Vou até colocar aqui o dedinho, olha. Quem que está mostrando no detalhe? Aqui, ó. Aqui, esses daqui são os grãozinhos do cristal, né? E esse aqui não tem nada, é só um pó, né? Só um pó. Que é o processo de branqueamento que a gente chama. Nutricionalmente também nada, perde 90% das propriedades, mas é assim, vamos colocar num equilíbrio. Não é que está proibido, né? Nada é proibido, eu acho que tudo dá para ser consumido com equilíbrio. Mas, se a gente conseguir fazer as trocas para os açúcares saudáveis durante a semana, ou para um consumo de café, de chá, ou até de um bolo, para a sua saúde será melhor. Agora, como a senhora que faz o bolo, que ela usa realmente o açúcar refinado, é complicado você vender isso para um cliente se ele não pede um bolo com açúcar de coco ou um bolo com açúcar mascavo. Vai encarecer o produto. E não vai ter o sabor que o cliente quer. Então, aí é muito individual. Existem clientes e clientes, porque realmente o valor desses açúcares é bem mais elevado do que o açúcar refinado e o sabor também não dá o mesmo, né? Mas vale o consumo equilibrado. Proibido, gente, não é, mas a gente consegue diminuir a ingestão de açúcar refinado e cristal e tentar trocar por esses mais saudáveis. O termo seria proibido, não é, mas não é recomendável. Mas não é recomendável. Em excesso, nada é recomendável. Nada é recomendável. Pensando nessas porções diárias de alimentos que temos durante todo o dia, adoçar um cafezinho com açúcar refinado, porque nós temos muitas pessoas por esse Brasil que talvez seja a única opção. Sim, né? sim. Então, adoçar um cafezinho com leite de manhã não teria problema. Mas aí evitaria isso até... No restante do dia, né? Do dia. Sim. Nada de suco com açúcar, adoçando, nada. Nada. É exatamente o que você falou, né, Rita? Assim, o pessoal muitos não conseguem tomar o café sem açúcar. Mas aí entra o problema. Qual o tipo de colher? Qual é a medida? A gente orienta a colher de café, que é aquela bem pequenininha, porque tem a de café, tem a de chá, de sobremesa, de sopa. E muitas pessoas adoçam com a de sobremesa ou com a de sopa. Então, a gente orienta a colherzinha de café de manhã ou, eu só tomo café depois do almoço ou no meio da tarde. Então, seria uma dose por dia. E aí, nada de consumo de açúcares, de suco natural ou suco de polpa, nenhuma outra composição entraria com açúcar. Com açúcar. É uma pergunta que eu acho importante a gente fazer, porque o brasileiro, assim como eu, ama café. E a gente está justamente falando que começar o dia com café, começar com ânimo, né? Você gosta com açúcar? Eu tomo sem. Eu amo sentir o sabor do café mesmo, não tomo com açúcar. E muitas pessoas já fazem isso também. Vão desmamando do açúcar e acabam depois não colocando açúcar em mais nada, né? Nem chá, nem suco, nem nada. E uma das coisas que eu acho importante que as pessoas fazem, principalmente pessoas que trabalham, levam a garrafa de café para o trabalho, é que fazem o café de manhã, colocam aquele tanto de açúcar, fecham a garrafa e aí ligam o timer, né? Porque aquilo vai explodir, é uma bomba que vai explodir ao longo do dia. E passa uma boa parte da manhã ou às vezes até da tarde tomando aquele mesmo café que ficou adoçado dentro da garrafa há muito tempo. Quer dizer, o açúcar já vai fazer mal. Ele ali fermentando junto com o café vai fazer mais mal ou não? Não, quanto a isso não, Rita, quanto a isso não. Eu acho que a quantidade que é colocada, né, nesse café e tomar, por exemplo, tem pessoas que fazem garrafa de 500 ml, 700 ml. E aí, tomar esse açúcar ao longo do dia é muito pior. Porque aí a pessoa perde, na verdade, o controle de quanto ela está ingerindo de açúcar por dia. E quantas doses de café estão sendo ao dia. Porque o que acontece? O próprio cafezinho, o próprio grão, o pó do café, quando a gente consome,
na forma que ele é metabolizado, ele já dá uma leve alteração de glicemia. Quando você adiciona o açúcar, você piora isso, né? Você potencializa muito mais. Então, por exemplo, às vezes eu atendo muitos pacientes assim, mas eu não consumo açúcar, eu não consumo doce e tal. Tá, quantos cafés por dia? Ah, uns 10. Com açúcar? É, com açúcar. E aí o aumento de peso vai acontecendo gradativamente, né? E essa alteração de glicemia também, e a pessoa não sabe por quê. Mas é exatamente por isso, porque é um pouquinho ao longo do dia. Ah, eu cortei a gordura da minha alimentação, mas eu continuo engordando. É o açúcar. É o açúcar. É o açúcar. Ah, ou o excesso de adoçante. Eu não tomo café, de jeito nenhum, não adoço, mas eu tomo muito refrigerante. Açúcar puro, né? Então, eu estou fazendo algumas simulações aqui, porque para vocês entenderem, vocês devem se avaliar. Claro, se tiver uma profissional, uma nutricionista que possa acompanhar você, melhor ainda. Mas vai se analisando, vai se percebendo como é o seu dia a dia com o açúcar. E olha, é que a gente não pode fazer isso, mas se pudesse só deixar esses 3 aqui, a gente deixaria. Mas dentro do limite e da possibilidade de cada um, controle e use. O consumo, exatamente. Fernanda, foi uma delícia. A Fernanda tem que voltar sempre, né, gente? É sempre um prazer ter você aqui. Eu adoro estar aqui. É um prazer para mim também, Rita. Beijo para a mamãe. Deus te abençoe demais. Amém, você também. Espero tê-la em breve. Com certeza. E olha, gente, é show, hein? Show! Fernanda Mangabeira, nutricionista hoje com a gente.